Dom Antônio, muitas vezes uma criança nasce, está correndo risco de vida, está para morrer e os pais ficam preocupados. Meu filho está morrendo e eu não o batizei. Como eu faço? E se essa criança morrer e não for batizada, ela vai para o inferno? O que fazer, Dom Antônio? Bom, acho que primeiro a gente precisa entender bem o que significa o sacramento do batismo e a graça de Deus no batismo. Primeiro, entendendo que Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo e deu a vida pela humanidade, pela salvação de todos. Todos, todas as pessoas, sem nenhuma distinção. Agora, ele ofereceu àqueles que o conhecem, àqueles que o aceitaram, acolheram na fé, ele ofereceu um sinal. O sinal e uma realidade viva. O sinal, o batismo. O próprio Jesus disse, vão pelo mundo, anunciem o evangelho. Quem crê será salvo. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo se tornou então esse novo nascimento, no poder de Jesus, para aquele que conheceu Jesus, acolheu com fé. Né? Mas aqueles que não tiveram oportunidade, porque o evangelho não chegou a ser anunciado a eles. São tantos bilhões de pessoas no mundo que talvez nunca tenham tido um contato com o anúncio do Evangelho, um conhecimento de Jesus. Essas pessoas estão perdidas? Não. O sacramento do batismo, a graça de se tornar filho de Deus no batismo, é uma graça que é dado como um meio ordinário dessa vida de Deus ser oferecida às pessoas. Mas Deus tem muitos meios que não são ordinários, são extraordinários. Então, essas tantas e tantas outras pessoas, Deus terá o seu jeito de tocar eles, como Deus é que sabe, né? Deus é que sabe. É um grande privilégio poder ser batizado, conhecer Jesus, ser batizado e fazer parte da sua comunidade, da igreja. É um enorme privilégio, mas esse privilégio é dado, se é privilégio, àqueles que têm a oportunidade e que têm a responsabilidade depois também de oferecer a outros. Mas Deus não perde ninguém. Ninguém se perde. Para Deus, Ele oferece a oportunidade a todos, de uma maneira ou de outra. Pelo sacramento, o anúncio explícito, pela aceitação explícita do Evangelho, ou então de alguma outra maneira interior, como Deus vai tratar as pessoas e saber o que fazer com as pessoas. Então, para aqueles que são cristãos, são batizados, têm a convicção cristã, levem os seus filhos para serem batizados. E não esperem tempo. Procurem dar para os seus filhos o melhor que têm. Né? Não só materialmente, mas também espiritualmente. Então dê também tudo aquilo que é da sua fé ao seu filho. E assuma isso como o compromisso da sua própria vida. Façam isso. Mas se por um acaso não tem condições, pessoas são cristãs, católicas, mas moram num lugar muito distante. O padre é difícil vir, não tem como. Vai ficar esperando anos e anos e anos e nunca vai batizar os seus filhos, nunca. Não é. Ou a criança está em perigo de vida, não tem condições de chamar o padre para batizar. A igreja ensina, o próprio catecismo da Igreja Católica ensina, que o próprio pai, a própria mãe, batiza o seu filho em perigo de vida, no momento da morte. Depois, se a criança se recupera, leve à igreja, apresenta ao padre e diz, olha, batizei, mas agora apresento à comunidade, porque ele é filho da comunidade. E como é que batiza? Do mesmo jeito simples que Jesus ensinou, né? Com a intenção de fazer o que Jesus mandou. Se derrama água sobre a cabeça da pessoa, 3 vezes dizendo o nome da pessoa. João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso pode fazer um pai, pode fazer uma mãe, pode fazer um catequista, um médico, uma enfermeira, alguém que naquele momento poderia, conscientemente como cristão, estar ali acompanhando aquela criança que está, talvez, já nos últimos suspiros. Ou se não é esse o caso, a criança tem saúde, encaminhar logo a se preparar, a viver na comunidade e a receber o batismo. Então, agora, se não recebeu, não teve condições, a criança morreu, por exemplo, nasceu morto, é um aborto espontâneo, ou então a criança, logo que nasceu, teve problema rápido, problema de saúde e faleceu sem ter tempo
não se preocupe e coloque nas mãos de Deus, porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus é muito maior do que todas as nossas condições. E aquela criança não está perdida, não está isolada de Deus, como se estivesse num canto à parte, de segunda classe, no céu. Não, não tem isso, porque no coração do Pai todos os filhos estão. Então Deus deu um jeito e deve dar um jeito para que aquele filho de Deus possa ter a oportunidade, de algum jeito, de fazer a sua opção, de poder estar com Deus. Aí são os caminhos extraordinários e Deus sabe o que faz.